Olá pessoal, como vocês estão? Este é o primeiro vídeo de alguns que faremos para estudar o livro do nosso querido apóstolo Gustavo Lara, Reconciliados em Cristo. O primeiro capítulo, que é o que nós vamos trabalhar neste vídeo, tem por tema que a estrela da manhã nasça em vossos corações. E deste tema nós vamos extrair 9 curtas lições para falar um pouquinho da importância e quão rico são os ensinamentos que esse capítulo nos traz. A lição número 1 é: a igreja gloriosa se evidencia quando saímos das sombras e figuras. A igreja gloriosa se evidencia quando saímos das sombras e figuras. Sombras e figuras, nesse nosso contexto, são estações que a Bíblia nos vem falando que ficaram para trás. Ou seja, não é que as sombras e figuras sejam algo ruins, seja algo ruim, porém são situações, são locais, são costumes que ao longo do tempo se tornaram uma verdade passada. O apóstolo Paulo, em um dos seus escritos, diz que ele teve que tomar por lixo algumas coisas para acessar a Cristo. E lixo não necessariamente é algo ruim, porém algo que já teve a sua serventia. Vamos dar um exemplo da caixa de pizza. Quando um entregador chega à nossa casa com uma caixa de pizza, nós recebemos essa pizza e após tirar a pizza da caixa, naturalmente nós deixamos de lado essa caixa. Ela se torna um lixo, mas num primeiro momento ela foi necessária. Então, nós nunca aceitaremos uma pizza sem a caixa, mas após retirarmos a pizza, a caixa já perdeu o seu valor, ela se torna um lixo. Então, a verdade passada é algo que já teve o seu valor, mas agora, numa estação nova, ela já não tem mais a sua serventia. Então, são assim também algumas verdades bíblicas, onde nós vamos aprender a diferença entre essas verdades. Existe a verdade passada e existe a verdade presente, que é a verdade citada pelo apóstolo Pedro em sua carta aos judeus exilados, quando ele fala sobre a verdade presente no que diz respeito ao acesso ao propósito eterno de Deus. Para conhecermos a Cristo, para ganharmos a Cristo, algumas coisas necessitam ficar para trás. E assim, dentro dessa nossa primeira lição, a igreja gloriosa, ela só se evidencia quando essas verdades passadas ficam para trás e a verdade presente se torna algo latente em nossas vidas. O segundo ponto é: o mundo necessita da manifestação de Cristo através de nós. O mundo necessita da manifestação de Cristo através de nós. Essa manifestação de Cristo, ela não é uma manifestação que está atrelada a coisas externas, mas à medida em que nós mudamos a nossa natureza, essas manifestações elas acabam sendo corriqueiras e naturais no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Cristo, ele é uma manifestação de uma mudança de natureza, ou seja, Cristo é a expressão de amor, como relatado em Coríntios 13. Cristo é a expressão de justiça. Cristo é a expressão de graça. Cristo é a expressão de governo. Ou seja, a manifestação dessa natureza de Cristo, ela é a única capaz de gerar transformações para o mundo. Número 3. Manifestar é diferente de exibir. Manifestar é diferente de exibir. A manifestação dessa natureza, como falamos, é algo genuíno, é algo que nasce em nós e se evidencia através de nós. Mas a exibição nada mais é do que uma maquiagem com relação à verdade que nós carregamos. Ou seja, é aquela expressão de um casamento que não tem verdade, é a expressão de uma vida dentro de uma congregação em contrapartida à vida fora dela. São aquelas maquiagens religiosas que
às vezes, criamos para esconder a não transformação, a não conversão da vida de Cristo em nosso interior. Então é muito importante que essa manifestação ela seja latente, que ela seja algo real, que ela seja algo verídico. Porque se Cristo não é uma transformação em nosso interior, nós ficaremos apenas com exibições de algo que não tem vida. Número 4. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Essa frase ela é um dito de Jesus no momento em que ele estava ensinando a importância de uma vida de manifestação, de uma vida de coerência daquilo que a gente fala com aquilo que a gente vive. E essa é uma pergunta muito interessante que nós precisamos nos fazer todos os dias. Será que quem me vê a mim, vê ao Pai? Será que quem me vê no meu trabalho? Será que a minha esposa vê ao Pai? Será que os meus companheiros de trabalho veem ao Pai? Será que os meus filhos veem ao Pai? Quando as pessoas me olham, quem que elas enxergam? A mim ou ao Pai? Essa pergunta, ou melhor, essa resposta, ela marca um antes e um depois com relação a algumas posturas que nós poderemos adotar, que é a visualização se de fato Cristo é uma realidade em nossas vidas. Ponto número 5. Deus é luz e é o Pai das luzes. Deus é luz e é o Pai das luzes. A Bíblia ela está relatando a Deus como luz e também diz que Ele é o Pai das luzes. Ou seja, se Ele é o Pai das luzes e nós portamos a Cristo, nós também somos luz. E se somos luz, o que precisamos nos perguntar é: que níveis de luz nós estamos evidenciando? Porque um fósforo, por exemplo, ele ilumina um raio geográfico. Mas um farol, ele ilumina um maior raio geográfico. E o sol ilumina um maior ainda raio geográfico. Ou seja, quanto maior o nosso nível de luz, mais acesso a governo nós teremos. Se eu evidencio mais luz, naturalmente eu evidenciarei, eu governarei um maior raio geográfico por meio dessa luz. Ponto número 6. Heróis da fé. Os heróis da fé, relatados em Hebreus, são citados como homens que experimentaram uma pequena medida de luz. E dentro dessa pequena medida de luz, eles foram efetivos dentro da verdade que carregavam. E hoje, ao contrário deles, nós experimentamos toda a medida de luz. Mas a grande questão é conseguir se enxergar como Deus nos enxerga, que é portando ao Filho dele em nós. E às vezes cantamos ou relatamos frases de canções que queríamos ser como Davi, que queríamos dançar como Davi dançou, que queríamos cantar como o outro cantou, quando na verdade eles é que queriam ter a revelação completa que hoje temos, que é a vida do Filho de Deus. Então esses que foram os heróis da fé foram marcados porque mesmo diante de uma pequena medida de luz, eles conseguiram ser efetivos da assignação que o Senhor estabeleceu. E hoje nós temos essa oportunidade de sermos muito relevantes para o mundo, para as nações, à medida em que essa vida governa o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e todo o nosso entendimento. E uma outra característica também muito importante sobre os heróis da fé é que os heróis da fé, eles não se promoviam a si mesmos. Eles estavam preocupados com a promoção do Evangelho, com o avanço do Evangelho, com o avanço da vida, com os dons que eles receberam do Senhor, poder propagar com mais alegria, com mais velocidade, com mais êxito. E diferente desse tempo, onde muitos estão preocupados em promover a si mesmo, o Evangelho sempre se tratou de Cristo. E os heróis da fé foram efetivos dentro da medida de luz que eles carregavam.
No seu tempo, Deus se movia de forma ambiental, porém agora o Senhor se move dentro de nós. Ponto número 7. O que somos por fora serve ao propósito da glória que carregamos dentro. O que somos por fora serve ao propósito da glória que carregamos dentro. É muito importante que cada área da nossa vida, seja o nosso trabalho, seja os nossos recursos, seja os nossos estudos, que cada área nós tenhamos claridade que elas servem ao Senhor, porque tudo aquilo que nos foi dado veio do Senhor, e o que Ele espera é que nós possamos dar não o fruto que nós queremos, mas que possamos dar o fruto que Ele espera. E o fruto que Ele espera é tudo aquilo que nasceu no seu coração, para aquilo que, como diz em Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5, que o Senhor nos elegeu e que o Senhor nos predestinou. Ponto número 8. Cristo só é conhecido por revelação. Cristo só é conhecido por revelação. Ao Jesus que nós aprendemos a amar, a admirar e a aprender por si só, é muito importante e fundamental para toda a compreensão. Só que sobre Jesus nós conseguimos conhecer por meio de um livro de história, por meio da Bíblia, por pesquisas. Mas diferente de Jesus, a Cristo só podemos conhecer por meio de uma experiência, por meio de uma vida, por meio de momentos em que Ele se pode revelar a nós. E o que seria revelar? Revelar significa cair véus, serem sacados véus. Então, enquanto estivermos, como falamos no item número 1, no ponto número 1, sobre sombras e figuras que representam esses véus, nós seremos impedidos de não somente enxergar, mas de acessar a vida de Cristo. A Jesus conhecemos por um livro de história, mas a Cristo somente por uma experiência de imersão em seu amor acessaremos a tudo aquilo que Ele tem proposto para nós. E último ponto, o ponto número 9, migrando da mentalidade de poço para a mentalidade de fonte. Migrando da mentalidade de poço para a mentalidade de fonte. É muito importante, dentro dessa compreensão de verdade passada e verdade presente, que entendamos que as coisas mudaram, que a verdade ela avançou. E muitas das vezes, devido às canções, devido a certos ensinos, nós oramos, nós cantamos desde verdades passadas. E quando a verdade presente, quando Cristo vai crescendo dentro de nós mudamos a nossa forma de orar, mudamos a nossa forma de adorar. Nós já não cantamos, Senhor, vem com a tua chuva, Senhor, derrama a tua Shekinah, porque isso seria uma mentalidade de poço, uma mentalidade de quem, não enxergando a si a Cristo do lado de dentro, ainda vai crer que é necessário algo que venha de fora. Porém, quando nós temos mentalidade de fonte, a nossa oração e o nosso louvor já muda, porque nós passamos a orar, Senhor, flua sem medida de dentro de mim. Que aonde quer que eu chegar, que a vida de Cristo possa transformar os ambientes em que eu estou. Que a tua vida, Senhor, possa ser fonte de água viva através de mim para outros. E assim, quando Cristo se torna uma realidade, quando nós estamos reconciliados nessa vida que hoje carregamos, nós somos capazes de transformar todos os lugares aonde estamos.